Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Antes de dormirmos nesta noite, eu quero fazer uma oração especial para que Deus ilumine os seus caminhos e as suas decisões. Porque muitas vezes não é a falta de força que nos faz sofrer, não é a falta de capacidade, não é a falta de oportunidades. O que muitas vezes nos faz sofrer é a falta de direção. Há pessoas que estão cansadas porque não sabem qual decisão tomar. Não sabem se continuam ou desistem. Não sabem se avançam ou esperam. Não sabem se aquela porta vem de Deus ou não. Mas eu creio que nesta noite o Senhor vai trazer luz para aquilo que hoje parece confuso. Por isso, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e declarasse comigo: Senhor, ilumina os meus caminhos e direciona os meus passos. Mais uma vez, Senhor, ilumina os meus caminhos e direciona os meus passos. Amém. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Está escrito em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que palavra poderosa! Observe que Jesus não disse apenas que Ele mostra o caminho. Ele disse: Eu sou a luz. Isso significa que quando Cristo está presente, a escuridão perde a força. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Não existe luta entre luz e escuridão. A luz simplesmente aparece e a escuridão desaparece. E talvez seja exatamente disso que você esteja precisando nesta noite. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvidas. Talvez você esteja preocupado com o futuro. Talvez exista uma decisão importante diante de você. E você tem perguntado: meu Deus, o que eu faço? Qual caminho eu devo seguir? Qual porta eu devo abrir? Qual escolha eu devo fazer? Se esse é o seu caso, continue comigo até o final desta oração. Porque eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Agora, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar. Existem momentos da vida em que nós não precisamos de mais força. Precisamos de direção. Porque quando a pessoa está na direção certa, ela consegue suportar as dificuldades do caminho. Mas quando ela está perdida, até as pequenas situações se tornam pesadas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você ora, trabalha, luta, se esforça, mas sente que está caminhando sem saber para onde ir. E isso gera ansiedade, gera medo, gera insegurança. Mas o Senhor trouxe esta palavra para lembrar você de que não precisa enxergar todo o caminho. Você só precisa seguir a luz. Quando dirigimos durante a noite, os faróis do carro não iluminam quilômetros de estrada. Eles iluminam apenas alguns metros à frente. Mas isso é suficiente para chegar ao destino. Da mesma forma, Deus trabalha conosco. Ele não revela tudo de uma vez. Ele ilumina o próximo passo. Depois, ilumina o seguinte. E assim vai nos conduzindo em segurança. Muitas vezes queremos que Deus nos mostre o futuro inteiro. Mas Deus deseja que aprendamos a confiar nele diariamente. Porque a fé não é enxergar tudo. A fé é continuar caminhando mesmo quando vemos apenas o próximo passo. Por isso Jesus disse: Quem me segue não andará em trevas. Ele não prometeu ausência de desafios. Ele prometeu direção. Ele prometeu luz. Ele prometeu companhia. E quando Deus está guiando os seus passos, até aquilo que parecia atraso se transforma em proteção. Até a porta que se fechou se transforma em livramento. Até a espera se transforma em preparação. Talvez hoje você esteja triste porque algo não aconteceu como planejou. Mas Deus vê o que você não vê. Ele conhece caminhos que você ainda não conhece. Ele sabe quais portas devem permanecer fechadas e quais devem se abrir no tempo certo. E é por isso que nesta noite, eu quero convidar você a confiar mais uma vez no Senhor. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber exatamente como as coisas irão acontecer. Porque aquele que é guiado pela luz de Deus, nunca caminha sozinho. E quando Deus guia, Ele também protege. Quando Deus direciona, Ele também sustenta.
E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Se você crê nisso, escreva agora nos comentários: Senhor, ilumina os meus caminhos. Escreva com fé, porque Deus está ouvindo a sua oração. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de algo muito interessante. Imagine uma pessoa caminhando por uma estrada completamente escura durante a noite. Ela não consegue enxergar os buracos. Não consegue ver os obstáculos. Não consegue perceber os perigos que estão à frente. Cada passo é dado com medo. Cada movimento gera insegurança. Mas basta uma lanterna ser acesa para tudo mudar. A estrada continua sendo a mesma. Os desafios continuam existindo. Mas agora existe luz. E quando existe luz, existe direção. Assim acontece na nossa vida espiritual. Muitas vezes o problema não é o tamanho da luta. O problema é a falta de clareza. A pessoa não sabe o que fazer. Não sabe em quem confiar. Não sabe qual decisão tomar. E por isso vive angustiada. Mas quando a luz de Deus ilumina a mente e o coração, tudo começa a mudar. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível de resolver. Talvez exista uma decisão importante envolvendo sua família. Talvez seja algo relacionado ao trabalho. Talvez seja uma questão financeira. Talvez seja algo que você ainda nem contou para ninguém. Mas Deus conhece cada detalhe. Ele sabe exatamente o que está tirando o seu sono. Ele sabe quais são as perguntas que estão dentro do seu coração. E nesta noite o Senhor quer lembrar você de uma verdade. Você não precisa caminhar sozinho. Quando Deus ilumina os nossos caminhos, Ele também nos dá discernimento. Passamos a enxergar aquilo que antes não víamos. Passamos a perceber situações que antes passavam despercebidas. Passamos a identificar portas que não devem ser abertas. E também reconhecemos as oportunidades que vêm da parte de Deus. Quantas vezes nós pedimos que Deus mude uma situação, quando na verdade Ele está tentando mudar a nossa visão sobre ela? Quantas vezes pedimos uma resposta imediata, mas Deus está trabalhando em silêncio para nos conduzir pelo melhor caminho? Por isso, não tenha medo. Não tome decisões movidas pela ansiedade. Não permita que o desespero escolha por você. Espere na direção do Senhor. Ore, confie. Busque a presença de Deus. Porque quando a luz de Deus guia os seus passos, você evita caminhos de sofrimento e encontra caminhos de paz. E eu creio que nesta noite, o Espírito Santo está iluminando áreas da sua vida que estavam envolvidas pela dúvida e pela preocupação. Eu creio que Deus está trazendo clareza, está trazendo discernimento, está trazendo direção. E aquilo que hoje parece confuso começará a ficar mais claro no tempo certo. Porque o Senhor continua sendo a luz do mundo. E quem segue a Cristo não anda em trevas. E eu quero compartilhar uma reflexão que me marcou muito. Certa vez uma pessoa saiu para viajar durante a madrugada. A estrada era longa, o caminho era escuro, e em determinado momento começou uma forte neblina. A visibilidade ficou muito pequena. Ela não conseguia enxergar longe. Não conseguia ver o final da estrada. Não conseguia ver o que existia muitos metros à frente. Mas uma coisa ela conseguia ver: os próximos metros iluminados pelos faróis. E foi exatamente isso que permitiu que ela chegasse ao destino. Enquanto ela permanecia olhando para a luz que estava diante dela, continuava avançando. E enquanto avançava, novos trechos da estrada eram iluminados. Quando ouvi essa história, eu pensei, é exatamente assim que Deus faz conosco. Muitas vezes queremos enxergar o mês inteiro, o ano inteiro, os próximos 5 anos. Queremos saber exatamente o que vai acontecer. Mas Deus nem sempre mostra tudo. Ele ilumina apenas o próximo passo, e isso é suficiente. Porque a nossa segurança não está em conhecer o futuro. A nossa segurança está em saber quem está guiando o nosso caminho. Talvez hoje você esteja preocupado com algo que ainda nem aconteceu. Talvez esteja sofrendo por antecipação, criando cenários em sua mente,
pensando em situações que talvez nunca aconteçam. Mas a palavra de Deus nos ensina a confiar. Porque quando o Senhor está à frente, Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele conhece as curvas da estrada, Ele conhece os perigos escondidos, Ele conhece os livramentos que ainda nem imaginamos. Quantas vezes você já percebeu depois de algum tempo que Deus estava te protegendo? Naquele momento você não entendia. Você até ficou triste. Ou perguntou por quê. Mas depois percebeu que Deus estava cuidando de tudo. Era um livramento. Era proteção. Era direção. Por isso, nesta noite, eu quero dizer algo ao seu coração. Não tenha medo do amanhã. O mesmo Deus que cuidou de você até aqui, continuará cuidando. O mesmo Deus que abriu portas, continuará abrindo. O mesmo Deus que trouxe respostas, continuará trazendo. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele continua sentado no trono. Ele continua trabalhando em seu favor. Mesmo quando você não consegue enxergar. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Mesmo quando tudo parece silencioso. Deus continua agindo. E talvez a maior prova disso seja que você está aqui agora, ouvindo esta oração. Porque o Senhor sabia que você precisava ouvir esta palavra. Sabia que você precisava ser lembrado de que não está sozinho. Sabia que você precisava renovar a sua confiança. Então eu quero que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Deus está guiando os meus passos. Escreva com fé. Porque quando Deus guia os nossos passos, não existe escuridão capaz de impedir o propósito que Ele preparou para nós. Agora chegou o momento mais importante desta oração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por alguns instantes, se for possível. Acalme o seu coração. Respire profundamente. E apresente a Deus tudo aquilo que tem preocupado você. Apresente suas dúvidas. Apresente suas decisões. Apresente seus medos. Apresente seus sonhos. Porque o Senhor conhece cada detalhe da sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nesta noite nos colocamos diante da Tua presença com humildade e fé. Pai, nós reconhecemos que sem a Tua luz, não conseguimos enxergar o caminho correto. Sem a Tua direção ficamos vulneráveis aos erros, às armadilhas e às decisões precipitadas. Por isso, nesta noite, nós te pedimos, ilumina os nossos caminhos, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina as nossas decisões. Pai, existe alguém me ouvindo agora que está enfrentando momentos de dúvidas. Existe alguém que não sabe qual caminho seguir. Existe alguém que precisa de uma resposta, que precisa de uma direção, que precisa de clareza. Por isso, Senhor, derrama a Tua luz sobre essa vida. Mostra aquilo que precisa ser mostrado. Revela aquilo que precisa ser revelado. Fecha as portas que não vêm de Ti. E abre as portas preparadas pelas Tuas mãos. Pai, que toda a confusão seja desfeita. Que toda a insegurança seja vencida. Que toda a ansiedade seja colocada diante do Teu altar. Que o Teu Espírito Santo visite cada lar representado nesta oração. Abençoa esta família. Abençoa este casamento. Abençoa os filhos. Abençoa a vida financeira. Abençoa a saúde. Abençoa os projetos e os sonhos. Que a Tua proteção esteja sobre cada pessoa que ora conosco nesta noite. Que os Teus anjos acampem ao redor desta casa. Que haja paz para dormir. Que haja tranquilidade para descansar. Que haja segurança para enfrentar o amanhã. E que a Tua luz brilhe tão forte que toda a obra das trevas seja dissipada. Pai, nós declaramos que confiamos em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem conhecer todo o caminho. Nós confiamos que o Senhor está guiando os nossos passos. E cremos que coisas boas acontecerão porque a Tua mão está sobre nós. Erga uma das suas mãos e declare comigo: Senhor, que a Tua luz me acompanhe. Mais uma vez. Senhor, que a Tua luz me acompanhe. E pela última vez, Senhor, que a Tua luz me acompanhe todos os dias da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.
Se você recebeu esta oração com fé, escreva aqui nos comentários: a luz de Deus guia os meus passos. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de direção, paz e proteção nesta noite. Que Deus abençoe você. Tenha uma noite de paz. E até a nossa próxima oração, se Deus quiser. Antes de encerrar, eu quero deixar uma última palavra ao seu coração. Nunca se esqueça de que a luz de Deus não serve apenas para mostrar o caminho. Ela também serve para nos proteger. Quando um ambiente está iluminado, aquilo que estava escondido aparece. Os perigos ficam visíveis. Os obstáculos podem ser evitados. As armadilhas são identificadas. Por isso a presença de Deus é tão importante em nossa vida. Porque quando Deus ilumina os nossos caminhos, Ele nos livra de situações que muitas vezes nem percebemos. Quantos livramentos você já recebeu sem saber? Quantas portas Deus fechou para proteger você? Quantas pessoas Deus afastou porque conhecia intenções que você não conhecia? Talvez somente na eternidade nós descobramos quantas vezes o Senhor nos guardou. Por isso não reclame quando Deus fecha uma porta. Não reclame quando algo não acontece do jeito que você queria. Antes de reclamar, ore. Antes de questionar, confie. Porque Deus sempre enxerga além. Ele vê o início, o meio e o fim. Ele conhece o amanhã antes mesmo que ele chegue. E nesta noite, eu creio que o Senhor está derramando uma luz especial sobre a sua vida. Uma luz de proteção, uma luz de direção, uma luz de sabedoria, uma luz de paz. Que ao deitar a sua cabeça no travesseiro, você consiga descansar sabendo que Deus está cuidando de tudo. Que toda preocupação seja entregue nas mãos do Senhor. Que todo medo seja substituído pela confiança. Que toda angústia seja substituída pela paz. Porque o Deus que vela pelo seu sono, também estará cuidando do seu amanhecer. E amanhã, quando você abrir os seus olhos, lembre-se desta palavra: Jesus é a luz do mundo. Quem o segue, não andará em trevas. Guarde essa promessa no seu coração. Leve essa promessa para o seu trabalho. Leve essa promessa para a sua casa. Leve essa promessa para a sua família. E permita que a luz de Deus brilhe através da sua vida. Agora eu quero pedir algo muito importante. Compartilhe esta oração com pessoas que você ama. Envie para familiares. Envie para amigos. Envie para alguém que está passando por um momento difícil. Porque uma única mensagem inspirada por Deus pode mudar completamente o dia, a noite e até a vida de uma pessoa. Escreva também aqui nos comentários: Senhor, que a tua luz me acompanhe onde eu for. Eu estarei lendo os comentários e apresentando cada pedido de oração diante de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que a sua noite seja protegida. Que a sua família seja guardada. E que a luz de Deus ilumine cada passo do seu caminho. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.